A Igreja Missionária de Maringá apresenta Motivação e Fé com o Pastor Jorge. Boa noite, estamos mais uma vez aqui no nosso Motivação e Fé para abençoar a sua vida, para dar a você diretrizes para que você possa dar uma guinada na sua vida, principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Hoje eu quero falar com você sobre grandes mudanças. Sabe por quê? Porque nós precisamos de grandes mudanças. Mas muitas vezes nós buscamos mudanças pequenas e esse é o problema. Buscamos mudanças pequenas, rasas e insignificantes. Muitas vezes trocamos as mudanças necessárias da nossa vida por alegrias e conquistas momentâneas. E aí, por exemplo, nós vamos chegar no final de mais um ano, o nosso ano de 2020, por exemplo. Chegaremos no final do ano e teremos que olhar diante do espelho e reconhecer: nossa, ainda sou a mesma pessoa, ainda sofro dos mesmos problemas, ainda enfrento os mesmos traumas, ainda continuo perdido ou perdida na vida, ainda tenho as mesmas fraquezas. Mais um ano se passou e minha vida continua a mesma. Mais um ano se passou e ainda sinto solidão, ainda me sinto fraco. Mais um ano se passou e continuo com os mesmos sentimentos de que minha vida está andando para trás. Esse é um sentimento terrível, não é? Agora, para evitar esse tipo de sentimento, eu quero trazer uma palavra, uma história inspiradora, a fim de entendermos como nós podemos obter grandes mudanças na vida. Então, para ajudar a você a desfrutar dessa grande mudança, eu quero usar uma história que está nos evangelhos, uma história magnífica de um cego chamado Bartimeu. O texto diz o seguinte: foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. E aí chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Esse texto, o cego Bartimeu, o tão famoso cego Bartimeu, nos mostra o que nós podemos fazer para desfrutarmos de grandes mudanças. Por isso, em primeiro lugar, invista as suas energias em algo que valha a pena. Precisamos reconhecer que grande parte das pessoas gasta suas energias em coisas desnecessárias. Exemplos: tem gente que gasta a sua energia em uma briga no trânsito. Outras pessoas esgotam as suas energias no trabalho. E não que o trabalho seja errado, mas o trabalho em excesso deixa de ser um investimento e passa a ser uma fonte de desgaste para nós. Outros concentram as suas energias em festas, viagens e todo tipo de recreação. Outros concentram as suas energias numa busca desenfreada por aprovação pessoal. E eu poderia citar muitos outros exemplos aqui, pessoas que gastam as suas energias com ira, com desgosto, com inveja, né? Com sentimentos ruins no coração. A questão fundamental é que se você almeja grandes mudanças em sua vida, você precisa investir as suas energias em algo que valha a pena, como o cego Bartimeu fez. Olha o que o verso 46 diz: e foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Por muito tempo, o cego Bartimeu investiu as suas energias pedindo esmolas pelos becos de Jericó. Provavelmente, Bartimeu já estava cansado disso, pois pedir esmolas não refletia uma mudança significativa na vida dele.
As esmolas não faziam com que ele desfrutasse de uma grande mudança, mas um dia ele ouviu as pessoas falarem que Jesus estava passando ali. Ao invés de gastar suas energias pedindo esmolas para a multidão de pessoas que estava passando, ele encheu os seus pulmões e dispensou toda a sua energia gritando uma frase. E a frase era essa: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Alguém aqui duvida que esse cego fez um ótimo investimento da sua energia? É claro que a gente não duvida, porque dispensar a nossa energia na busca por Jesus sempre será um ótimo investimento. Por isso, invista as suas energias para ir até Jesus. E eu digo mais, não só para ir até Ele, mas para caminhar com Ele. Segundo lugar, livre-se dos enroscos da vida. No primeiro ponto, eu falei sobre investir as energias em algo que valha a pena. O problema é que muitas pessoas estão com as suas energias esgotadas. Esgotadas pelas frustrações, esgotadas pelos erros do passado, esgotadas pelos traumas já sofridos, esgotadas pela falta de esperança, esgotadas pela negatividade frente à vida. Tudo isso são enroscos, são pormenores que nos jogam cada vez mais para baixo. E por que a frustração é um enrosco? Porque ela nos prende na falta de coragem para tentar de novo. Porque os erros do passado é um enrosco? Porque eles nos prendem nas lembranças ruins e nos momentos ruins que já se foram. Porque os traumas são enroscos? Porque eles ofuscam a nossa verdadeira identidade como filhos amados de Deus. Porque a falta de esperança é um enrosco? Porque ela contradiz o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. Grande é a fidelidade do Senhor. Ou seja, a cada novo dia nós podemos ter a nossa esperança renovada. Então, se nós precisamos de energia para investir na nossa vida em algo que valha a pena, a fim de desfrutarmos de grandes conquistas, nós precisamos fazer como o cego Bartimeu. Precisamos nos livrar dos enroscos da vida. Veja o que o texto diz. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. Bartimeu jogou a capa fora porque era um enrosco. Poderia ser um motivo de tropeço para ele. A capa poderia atrapalhar Bartimeu de chegar com maior segurança até Jesus e desfrutar de uma grande mudança em sua vida. Quais são os seus enroscos? Essa é a pergunta que eu te faço. Livre-se deles, colocando-os aos pés de Jesus. Abra seu coração com Deus e fale de coisas que têm atrapalhado a sua vida, seu crescimento ou o seu desenvolvimento. O desenvolvimento do seu potencial. Fale com Deus sobre os seus traumas, os seus medos, as suas ansiedades, as suas preocupações, pois quanto mais rápido você se livrar dos enroscos da vida, mais perto você estará de uma grande mudança. Terceiro e último lugar, aprenda a selecionar os seus desejos. Então, para relembrar, você que deseja mudanças significativas em sua vida, você já sabe que você precisa investir as suas energias em algo que vale a pena. Mas você sabe que os enroscos da vida podem roubar as suas energias. Por isso, você precisa se livrar desses enroscos. E quando você se livrar dos enroscos, você perceberá que seu coração estará preparado para desejar coisas novas. Você vai querer viver o novo. Você vai voltar a sonhar. É por isso que, para desfrutar de grandes mudanças, você precisa aprender a selecionar os seus desejos, porque nós nascemos com o instinto de desejar. Mas nem tudo o que desejamos faz bem para a nossa saúde emocional, física ou espiritual. Saber selecionar os melhores desejos é o segredo de pessoas que desfrutam de grandes conquistas. Eu poderia perguntar a você aqui, você consegue selecionar para mim 6 desejos que você tem em sua vida? Mas essa não é a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é, desses 6 desejos, qual é o fundamental? Qual é o mais significativo? Qual desejo você tem que, uma vez realizado, é capaz de gerar uma grande mudança positiva em sua vida? Quem almeja grandes mudanças precisa ter a resposta para essa pergunta. O próprio Jesus provocou essa reflexão no cego Bartimeu quando perguntou a ele, que queres que eu te faça? E aí o cego respondeu, mestre, que eu volte a ver. Jesus sabia o que o cego queria, era óbvio. As pessoas também sabiam, provavelmente o cego ia pedir para voltar a ver, mas Jesus estava aguçando no coração do cego Bartimeu o melhor desejo dele.
Até porque o cego Bartimeu poderia dizer: Jesus, eu quero ficar rico e nunca mais depender de esmolas. Mas talvez a riqueza não seria uma mudança significativa na vida dele. Por isso que Jesus faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus estava mostrando para Bartimeu que ele precisava selecionar o seu melhor desejo. Eu quero que você pense: esse desejo que eu tenho de fato é urgente? Esse anseio do meu coração vai cooperar com o propósito divino para a minha vida? De fato, as grandes mudanças em nossa vida acontecem quando os nossos desejos estão alinhados com o propósito divino para nós. Então, eu quero que você siga esses passos para que você desfrute de mudanças significativas, de grandes mudanças na sua vida. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade.